Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, aqui novamente o professor Jason Isidio para o nosso último episódio dessa série que levou vocês desde o DNA até aqui o final, falando sobre 3 RNAs principais que nós temos e que participam então da síntese proteica. E hoje, para finalizar, então, eu vou falar justamente desse terceiro aqui, que é o nosso querido RNA ribossômico. Pessoal que acompanhou toda a série, de repente estava aí curioso, porque eu prometi que eu ia revelar essa figurinha inteira aqui conforme eu fosse avançando nos RNAs. Então nós temos aqui o episódio anterior falando sobre o RNA mensageiro, o outro episódio falando sobre o RNA transportador, e hoje a gente finaliza então com o terceiro principal RNA que nós temos participando da síntese proteica, nosso querido RNA ribossomal ou ribossômico. Bom, no caso dos RNAs ribossomais, eles fazem então, como a própria figura mostra aqui, estruturas secundárias, que são muito importantes, gente, para formar uma estrutura fundamental para as nossas células, que são os ribossomos. Essa figurinha aqui estão representados então nossos queridos ribossomos, né, já com a subunidade grande e a subunidade pequena acopladas, formando então aquilo que a gente chama na gíria, na brincadeira, de usina celular. E por que é chamado assim? Porque na verdade o ribossomo é onde vai acontecer o processo de montagem de qualquer proteína das células de vocês. É aqui no ribossomo que a gente vai ter a chegada do RNA mensageiro trazendo a informação lá de dentro do núcleo. É aqui no ribossomo que a gente vai ter a chegada do RNA transportador trazendo os aminoácidos provenientes da alimentação de vocês. E é aqui no ribossomo que a gente tem a chegada dos RNAs ribossomais que junto com as proteínas constituem então o ribossomo, que é essa maquinaria essencial para o funcionamento das nossas células. Nós temos ribossomos aos milhões nos nossos citoplasmas, alguns deles estão aderidos ao retículo, outros estão livres, e são estes carinhas, então, no processo de síntese proteica que vão interpretar a mensagem do RNA mensageiro e conectar os diferentes aminoácidos para formar as nossas proteínas bonitinhas e fazer as nossas células funcionarem. Bem, pessoal, nós chegamos então no último episódio dessa série de vídeos curtos para ajudar vocês aí no início da carreira de vocês como geneticistas moleculares ou como biólogos moleculares. Mas eu tive um feedback bastante interessante do pessoal em termos de vídeos curtos e por isso, então, quero dizer aqui para vocês que eu criei um podcast chamado Tá no DNA. Ele também tem um canal aqui no YouTube, mas eu vou dar sempre preferência para os episódios de podcast, onde eu me dedicarei lá, então, exclusivamente a falar sobre genética, biologia molecular, genética molecular, esses assuntos que vocês todos tanto adoram e que eu tanto gosto de falar. Como vocês sabem, aqui no Vem Cienciar nós recebemos cientistas para falar de outros assuntos além da genética, então o Tá no DNA aqui vai ser exclusivamente dedicado para a nossa querida genética e assuntos similares como a biologia molecular. Então estão todos convidados, o podcast já deve estar no ar em breve, espero vocês lá comentando e fazendo sugestões, pedindo episódios para mim. Aqueles que porventura vão encerrar a aventura na genética por aqui, foi um prazer ter a audiência de todos vocês. Continuem nos acompanhando aí no Vem Cienciar. Grande abraço e fiquem todos muito bem.